do que falamos quando falamos em tematização da prática. Então, aqui o conceito também está no fascículo de apresentação, no glossário, lá tem tudo, gente. Tematização da prática é uma estratégia metodológica de formação em que a prática desenvolvida por um profissional, pode ser uma professora, uma coordenadora, uma diretora de escola, qualquer profissional, inclusive de fora da educação, se for o caso, né? Uma prática devidamente documentada se torna objeto de reflexão em um coletivo de pares, mediada por um ou uma formadora que ajuda o grupo a desentranhar a teoria que orienta a prática analisada. Então, tematização da prática é uma estratégia metodológica bastante sofisticada, tá? Pressupõe estudo da prática analisada e da teoria em que ela se apoia, num processo reflexivo e contextualizado também, igual para o caso do trabalho pedagógico, também na formação é reflexivo e contextualizado, que favorece o exercício de um tipo de reflexão bastante refinado, envolvendo análise crítica do que está em discussão, implicação pessoal, que é um olhar para si mesmo na relação com o que é analisado, né? Então, como eu faço, como eu faria, como eu penso. E atitude propositiva, que é a disposição de pensar caminhos, alternativas, encaminhamentos, possibilidades. Porque, como se está num coletivo, né, e se está avaliando uma prática, podemos pensar que encaminhamentos poderiam ser feitos aqui, alternativos a esses, que poderia talvez produzir um outro efeito. Enfim, a ideia é propor situações de análise coletiva da prática, uma prática documentada, porque sem documentação não é possível, não tem em que se apoiar, né? E que tem essa possibilidade sensacional de ampliar a capacidade de reflexão nessa linha mais rebuscada, mais requintada que é a reflexão crítica, implicada e propositiva. Crítica porque não fica no aparente, implicado porque cada um pode pensar o que eu tenho a ver com isso, o que eu já fiz, o que eu faria, e propositiva porque a ideia é pensar, tá, poderia ser assim, poderia ser assado e tudo mais. Então, a tematização da prática é sofisticada, gente. Não significa apenas compartilhar práticas exemplares para os professores realizarem com as crianças. Isso é muito importante. As pessoas pensavam isso. À medida que eu levo um vídeo, compartilho uma boa prática e discuto um pouco sobre isso, é tematização da prática. Da forma como a gente discute essa estratégia metodológica, não é só isso. É também, mas não só, né? Isso não significa apenas abordar temas relacionados à prática. Tematização porque trata de temas relacionados à prática pedagógica. Não é. Também um pouco mas não é só isso. Isso não significa apenas promover o movimento de ação-reflexão-ação, que é importantíssimo, né? Mestre Paulo Freire nos trouxe essa contribuição grandiosa, né? Mas é fundamental garantir também o estudo da teoria que sustenta a prática analisada. Isso não significa apenas articular teoria e prática. Isso não significa apenas comunicar bons encaminhamentos didáticos. Tematizar a prática é torná-la objeto de reflexão em um coletivo, a partir de um registro escrito ou em vídeo, buscando a teoria que determina as ações, mesmo que, em princípio, não se tenha consciência dela.
dessa teoria que dá suporte à ação que está sendo analisada, né? Isso não significa apenas passar um vídeo e comentar as cenas. Isso não significa expor a prática de uma professora para avaliar se o que faz é certo ou errado. A gente que acha que tematização da prática é isso, colocar uma prática e depois ficar falando dos defeitos que ela tem, né? Que é um grau de exposição da professora, mesmo que não seja do grupo, de outro lugar, bastante grande, né? Então, quem faz a tematização é o formador junto com o grupo. E vocês vão ter inúmeros subsídios nos fascículos falando de tematização da prática. É sofisticada a proposta, mas é onde mais se aprende sobre a prática do profissional, seja ele o professor, o coordenador, o formador, o que for, tá? Então, por isso que o nosso material, ele privilegia essa estratégia metodológica, porque a gente sabe que há muita incompreensão e achamos que seria importante aí contribuir, né? Aí para saber mais com várias sugestões